Marcelo da Embrapa Trigo, vou falar das cultivares da Embrapa. Aqui vocês vão ver algumas coisas mais distintas ou diversas do que vocês veem nas outras estações. Então aqui nós vamos ver centeio, cevada, triticale e duas possibilidades aí voltadas a cultivo de trigos. Tá? Então tudo que está no campo aqui foi semeado no dia 20 de junho. Tem duas parcelas aqui que foram semeadas 35 dias depois. No dia 25 de julho, uma é aquela da ponta, aquela cultivar de centeio, está sem placa, mas ela chama de BRS Progresso. E a outra, esta segunda parcela aqui, que é uma cultivar de cevada, BRS Entre Safras. Então esses dois materiais aqui foram semeados no dia 25 de julho. Já vou explicar o porquê. Tá? Centeio, BRS Progresso. Vocês devem ver bastante centeio nos mix de cobertura, né, que são utilizados. Essa cultivar, o BRS Progresso, é uma cultivar utilizada nos mix de cobertura, mas quando se fala em centeio, eu sempre gosto de chamar a atenção para uma característica importante do centeio, que acontece somente, ou em maior proporção, quando a gente planta o centeio solteiro, quando planta faz só o cultivo de centeio, que é a capacidade dele suprimir plantas daninhas. Na Embrapa, ali na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, nós fizemos um ensaio, acho que uns 5, 6 anos atrás. Tinha uma área que tinha um buval, tinha 200 plantas de buva por metro quadrado. E aí foi instalado um ensaio ali para avaliar culturas de inverno, quanto que elas iam conseguir suprimir ou acabar com aquela buva. Foi colocada aveia preta, trigo e centeio. A aveia preta conseguiu reduzir de 200 para 80 plantas, o trigo de 200 para 30 e o centeio de 200 para 0. Centeio cultivado solteiro. Então ele tem um efeito alopático bastante interessante. Ele tem um efeito guarda-chuva também, com uma planta mais alta. Então ele acaba abafando, né, as outras plantas que são menores no meio. E tudo que tem para cima, tudo que vocês enxergam para cima, essa planta aqui pode chegar a 1,70 m de altura, tudo que tem para cima tem para baixo também. Então se nós abrirmos uma trincheira aqui, seguramente nós acharíamos raiz de centeio a mais de 1,5 m de profundidade. Então ele tem uma tolerância, uma capacidade de tolerar alumínio tóxico no solo bastante interessante. Então é uma ferramenta, né, principalmente para essas áreas aí que vocês não vão colocar cultivo comercial e que tem um problema com plantas daninhas. É uma ferramenta bastante interessante para manejar plantas daninhas, além de todos os ganhos aí para melhoria de solo, com estruturação de solo por causa do sistema radicular denso e de produção de biomassa, né, que ele dá uma palhada fantástica, é um dos que tem maior capacidade de produção de matéria seca por hectare. Então BRS Progresso. Todas as cultivares que eu vou falar aqui para vocês, a semente Tombini multiplica, né? Ou ela já tinha comercialização nessa última safra, ou terá para a próxima safra. Então todo esse conjunto de cultivares que tem aqui tem sementes no mercado, ou vai ter. A segunda cultivar, BRS Entre Safras, por que ela foi semeada no dia 25 de julho? Porque ela é uma cevada ultra precoce. Ela espiga em 35 dias. Tá? Se fosse ter sido semeada no dia 20 de junho, tal e qual foram semeados os outros materiais, ela provavelmente estaria num risco bastante grande para geadas, né? No final de julho e durante o mês de agosto. Então, o pessoal semeou ela aqui no dia 25 de julho, justamente para ela espigar no final do mês de agosto, né? Mais ou menos dia 30 de agosto ela entrou na fase reprodutiva e estar em menor risco para perda por geadas. Por que ela chama de BRS Entre Safras? A proposta dessa cultivar não é ser semeada no inverno, na época principal do inverno, mas sim semear ela entre a colheita da safra de verão e entre a semeadura da safra de inverno. Então, como ela é ultra precoce, então a proposta dela é semeá-la ou após um milho safra, né, quem não vai fazer safrinha de soja, ou após uma colheita de uma soja precoce. Então, por isso que ela chama de entre safras. Qual o uso que a gente preconiza para essa cevada? Ela não é uma cevada cervejeira. O propósito dessa cevada é ser uma cevada forrageira. Então ela tem basicamente dois usos.
um uso, produção de silagem. Então ela vai produzir silagem mais ou menos 75 dias, 70 a 75 dias após a semeadura. Aqui, se vocês forem nessa parcela aqui, vocês vão ver que ela já teria até passado do ponto de corte de silagem hoje. Então 70 a 75 dias após a semeadura, silagem ou grãos para a ração, 90 a 100 dias após a semeadura. Então, dada essa precocidade dela, então dá para a gente pensar em fazer esse cultivo outonal, que geralmente ou fica sem nada, ou o pessoal coloca uma planta de cobertura para ciclar principalmente nitrogênio pós-soja. E aí tem um aspecto bem interessante. A soja, num ano normal de produção, ela nos deixa aí de 50 a 60 pontos de nitrogênio de graça na palhada, né? E esse nitrogênio, se ele não for aproveitado como uma cultura ou de cobertura ou comercial, que é o caso da cevada, boa parte pode se perder. Então o nitrogênio da soja, ele pode nos deixar N suficiente para produzir pelo menos 2 toneladas de grãos dessa cevada por hectare. Então essa é uma proposta também dessa cevada, BRS entre safras. Se a gente plantar ela no inverno, diria que a época melhor de semeadura dela é no mês de agosto, para fugir do risco de geada. Mas a proposta principal dela é semeadura no período outonal, e para o próximo ano nós teremos, a Sementes Tumbini terá sementes disponíveis dessa cultivar. Aproveitando a prosa das... Plantio pós-milho. Pós-milho, sim, também é possível. Acompanhei uma área esse ano, inclusive, da Sementes Cotrizal, uma área de 80 hectares, bem próxima ali da sede deles, ali em Sarandi. Foi feita pós-milho. Só a plantabilidade é um pouco mais complicada. Eu acho que deveria, por certo, ser feita alguma prática para dar uma mexida nessa palha, para tornar a plantabilidade um pouco melhor. Mas como esse ano estava muito seco, eles aproveitaram uma janela de umidade e não fizeram nada, só semearam. Mas no ano que chova mais, eu acho que valeria a pena, quem sabe uma grade fechada, um triton, algo desse tipo para melhorar a plantabilidade. Pós-soja, que é a melhor situação, né? Que tem uma plantabilidade bem melhor. O milho é um pouco mais complicado. Falando ainda em cevada, nós temos a cevada também, a BRS Corbel. Esta é uma cevada que originalmente era uma cevada cervejeira. A Ambev não gostou do perfil do malte que essa cevada produziu, devolveu essa cevada para a Embrapa. A Embrapa relançou ela no mercado com um propósito forrageiro. Então essa cevada ela pode ser utilizada para pasto. Se eu plantar ela bem adensada, ela perfilha bastante. Então posso utilizá-la para pasto, posso utilizá-la para produção de pré-secado, aquelas bolas de pré-secado no emborrachamento, mais ou menos 80 dias após a semeadura. Produção de silagem, mais ou menos 130 dias após a semeadura, ou produção de grãos para a ração. Silagem, ela tem um potencial fantástico. Nós já avaliamos a nível de propriedade, num produtor em Serafina Correia, chegou a 45 toneladas de matéria verde por hectare no ano passado para a produção de silagem. Esse é o potencial dela. Então pode passar de 40 toneladas, mas 30 toneladas facilmente alcançável. E produção de grãos, ela tem um potencial superior a 7 toneladas de produção de grãos. E aí, esses grãos para serem utilizados na fábrica de ração. No caso dessa cevada, da Entre Safras ou da Corbel, tem cooperativas que já estão fazendo fomento, né, do cultivo dessas cevadas para utilizar na fábrica de ração. Então, esta é uma proposta de uso dessas cevadas. Eu falo muito em silagem. Qual que é a vantagem da silagem de cevada comparado com triticale, silagem de triticale ou silagem de trigo? Tem um aspecto que distingue a silagem de cevada, que é a questão de teor de amido. Como a cevada é uma planta mais baixa, o índice de colheita é um pouco maior. Então, em média, silagens de cevada têm 5% de teor de amido a mais comparado com silagem de triticale ou mesmo silagem de trigo. Eu tenho recebido análises bromatológicas dessa safra com a Corbel. Recebi semana passada umas análises lá de Marau com 25% de teor de amido. Então, se a gente pegar na média, trigo triticale é 20%. Então bate bem com o que a gente tem também com o resultado de pesquisa. Então são duas opções, essa para cultivo entre safras, no outono, e essa aqui para cultivo na safra principal.
Um aspecto importante do manejo dessa corbel é colocar a população baixa, quando a gente pensa em colher silagem ou grãos. Ela perfilha muito, então 200, no máximo 250 plantas por metro quadrado, para não ter acamamento. Bueno, vistas as cevadas, vamos dar uma conversada sobre os triticales. Nós temos duas cultivares de triticale, BRS Saturno e BRS Zenith. O Saturno já é uma cultivar mais antiga, ele tem acho que 12 ou 13 anos no mercado, e o Zenith é um lançamento. Tá? O triticale era uma cultura que até então tinha uma área muito pequena, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Nos últimos 2, 3 anos ele aumentou bastante a área. Agora, só no Rio Grande do Sul, eu estimo que a gente tem aí entre 50 e 60 mil hectares de triticale já, que era uma coisa que quase não tinha nada. Por que isso? Como tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe de todas as virtudes, né? Então, muito em função de uma necessidade. Nos últimos 2, 3 anos nós tivemos secas. A primeira grande seca foi a seca lá no centro-oeste, que diminuiu a produção de milho safrinha, e aí o milho foi a R$100, então se buscou uma alternativa no triticale para substituir o milho, né? Então o triticale tem um jargão que se diz que o triticale é o milho de inverno, então se buscou uma alternativa no triticale para substituir o milho nas fábricas de ração. E na bovinocultura de leite nós vemos de 2 verões com seca, então se buscou uma alternativa para a produção de silagem em substituição ao milho, que teve 2 safras, as 2 últimas relativamente fracassadas, né, quando se fala em produção de silagem. Então o triticale a gente vai utilizar ele para pré-secado, silagem, produção de silagem, e aí quando eu falo em produção de silagem, o triticale hoje é a melhor opção que a gente tem de todos os cereais de inverno, porque ele é o de mais fácil manejo. Como o triticale é um cereal sintético, ele é cruzamento de trigo com centeio, ele puxa muito do centeio essa questão de rusticidade, então dá uma facilidade de manejo na lavoura. Então, facilidade de manejo, maior potencial de produção. O triticale tem potencial de produção de 40 toneladas de matéria verde. Facilmente, produtores conseguem 30 toneladas de matéria verde por hectare na produção de silagem. E o mais importante de tudo, quando a gente pega análises bromatológicas, o triticale é o que melhor converte, o que mais converte quilos de leite por quilo de matéria seca. Então a gente tem resultados de análises bromatológicas que chegam a 1,6 quilos de leite por quilo de matéria seca. Então o produtor que planta silagem de triticale uma vez vai plantar sempre. Facilidade de manejo, o que mais produz, o que mais converte. Tá? Então o triticale é uma opção fantástica para silagem. Outros 2 usos que a gente tem para o triticale é a utilização do grão na fábrica de ração. E aí a Embrapa Suínos e Aves, ela fez um trabalho no ano passado, ela comparou valor nutricional de BRS Zenith com milho. Tem energia metabolizável superior e teor de proteína 60% superior ou 6 pontos percentuais superior. Então o milho tem em média 8% de proteína, o triticale vai para 14%. O que significa isso? Numa fábrica de ração, a fábrica de ração precisa utilizar menos farelo de soja, que é um ingrediente caro, né? Então ela baixa o custo da produção. Quando se quantifica o alimento pelo valor nutricional, isso é um trabalho da Embrapa Suínos e Aves ali de Concórdia, eles chegaram na seguinte conclusão: devido a ter energia metabolizável superior e teor de proteína superior, você poderia pagar 1,09 vezes o que se paga o preço do milho. Vamos resumir isso, ou simplificar isso. Se o milho custasse R$100, você poderia pagar R$109 pelo triticale. Por quê? Porque ele tem valor nutricional superior ao milho. Não é o que acontece na prática, né? Na prática, a maioria das fábricas de ração querem pagar 80%, no máximo 90% do preço do milho. Mas, em termos nutricionais, o triticale tem valor nutricional superior ao milho. Vou falar dessas cultivares. BRS Saturno, a cultivar mais antiga que está no mercado já há mais tempo, uma cultivar de triticale de ciclo médio. Então ele se equivale, parecido com uma cultivar de trigo de ciclo médio. BRS Zenith é lançamento da Embrapa agora,
vai ter semente agora para o próximo ano, uma cultivar de triticale de ciclo precoce, primeira cultivar de triticale de ciclo precoce. O que vai acontecer nos próximos anos? Essa cultivar aqui naturalmente vai ocupar o lugar dessa daqui. Por quê? Tem de 10 a 15 dias a menos de ciclo, tem uma maior tolerância à giberela, que é a principal doença do triticale. E falando em giberela, muito se fala de que a giberela, o triticale é podre para a giberela come o triticale. Esse ano as lavouras de triticale que eu fui, a sanidade delas está muito superior à média das lavouras de trigo. Então, maior tolerância à giberela. E um terceiro aspecto que a gente enxerga na maturação é nível de empalhamento do grão. Essa cultivar mais antiga tem um grão bem empalhado. Um produtor que tem uma máquina mais antiga tem dificuldade de debulhar o grão quando vai colher o grão. Então esse material tem um grão mais exposto, o Zenith, então ele debulha mais fácil, ele tem uma trilha mais fácil. Então essa cultivar aqui certamente vai ser a mais plantada aí nos próximos anos, devido a essas três características. Bueno, vamos olhar para cima. Lá em cima nós temos duas cultivares de trigo que são voltadas para alimentação animal. A Embrapa Trigo trabalha com isso desde a década de 90. Acho que foram 7 ou 8 cultivares lançadas até agora. Agora nós temos essas duas cultivares no mercado, BRS Pastoreio e BRS Tarumaxi. O que distingue essas cultivares de trigo de uma cultivar de trigo que é utilizada para grão, para panificação? Então tem algumas características. A primeira, elas são tardias, ciclo tardio, e tem exigência em vernalização. Então, se eu pegar, por exemplo, aquele trigo lá, o TR271, se eu plantar ele em março, ele vai passar lá 60, 65 dias, ele vai espigar. Não é o que vai acontecer com esses trigos, com o Tarumax, com o Pastoreio. Como eles têm exigência em frio, até que eles passem aquele período de frio que acontece em junho, julho, eles não vão entrar na fase reprodutiva. Eles vão só vegetar. Isso é bom ou é ruim? Se eu pensar em pasto é ótimo. Né? Por quê? Permite que eu possa plantar eles cedo. Então eu tenho que semear eles no mês de março. E eu tenho um longo período de vegetação, né? Que ele fica só produzindo folha. E um longo período de exploração. Então isso é a primeira característica. A segunda característica, alta capacidade de perfilhamento. Em média 3 vezes mais perfilhamento que um trigo tradicional. Para essas plantas mesmo adensadas, elas botam 10, 12 perfilhos por planta. Alta capacidade de rebrota, tolerância ao pisoteio, alta capacidade de produção de raízes, né? E elas têm uma versatilidade de uso bastante grande. Então, esse conjunto de características distingue essas cultivares de uma cultivar de trigo tradicional. Aqui uma coisa que chama muita atenção, né? Aqui está já está 100 dias no campo aqui praticamente, né? Veja aquela cultivar de cima, Tarumax, está muito longe dele espigar, né? Dele entrar na fase reprodutiva. Então aqui ele mostra de forma bem clara isso. Como é que eu faço para extrair o máximo de potencial produtivo dessas cultivares? A primeira coisa que tem que fazer, tem que plantar cedo, semear cedo. Eu diria que a data limite para a gente extrair o máximo de potencial dessas cultivares é 15 de abril. Se tu passou de 15 de abril, tu já perde o potencial delas. Então tem que necessariamente semear cedo, dado esse conjunto de características. Tá? Como é que eu vou utilizar essas cultivares? BRS Pastoreio. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Tem um produtor aqui em Passo Fundo, o seu Amantino. Ele tinha, há 3 safras atrás, ele tinha 200 hectares desse trigo na propriedade dele. Ele fez 5 usos desse trigo. Uma parte ele fez só pastejo, uma parte estava sobrando pasto, ele fez pré-secado, fez aquelas bolas de pré-secado. Uma parte ele colheu silagem, uma parte ele colheu grão, e aonde ele colheu grão, ele recolheu a palha para dar para um lote de búfalos que ele cria lá na fazenda dele. Então vejam a versatilidade de uso, né? Se adapta à necessidade de cada propriedade. Então esse é o BRS Pastoreio. O BRS Tarumax, ele é mais tardio ainda. Então a gente recomenda ele como uso preferencial para pastejo. Então, nós temos casos de produtores que semeiam ele em março, começa a pastejar em abril e vai até outubro. Consegue 6 meses de pastejo.
outra por semear, eles vão dizer até 15 de abril. Semeia em abril, no mês de abril, pós-soja. Chega lá no dia 15, 20 de maio, bota os animais, pasteja, deixa esses animais até dia 31 de julho, tira os animais e aí dali para frente conduz a lavoura para colher grãos. Então isso é uma outra modalidade de uso para esses trigos, utilizar eles como duplo propósito. Então vocês vejam aí uma dinamicidade, uma possibilidade diversa de uso para esses trigos. Tá? O produtor que usa esses trigos aí uma vez também vai utilizar sempre. Por quê? Se eu tenho num piquete, ou num campo, se eu tenho trigo, aveia e azevém, os animais vão comer primeiro todo o trigo, depois eles vão comer azevém, depois eles vão comer a aveia. Alta palatabilidade, alto valor nutritivo. Os trigos na fase vegetativa eles chegam a 28% de proteína. E maior teor de matéria seca. Então, esses trigos comparados com a aveia, o produtor de leite ele enxerga isso de um dia para outro. Como ele tem menos água, tem maior concentração de matéria seca, a vaca de leite mostra de um dia para o outro. Em média, 2 litros a mais por dia, por animal, devido a essa maior concentração de matéria seca. E para bovinos de corte, a gente tem resultados aí de fazendas, já há 2 anos que nós estamos avaliando, de ganhos de peso consistentes de 1,5 kg por animal dia com esses trigos. Então tem uma capacidade de ganho de peso fantástico também em bovinos de corte. Vamos subir mais um degrau. Lá em cima nós temos 3 cultivares de trigo. BRS Bela Joia, BRS Reponte, que são cultivares mais antigas já, e o TR271. Eu vou falar só desse último material aqui, que é o TR271, que é o lançamento da Embrapa. Nessa safra ele está sendo feito semente desse material, na próxima ele vai estar disponível para cultivo. Uma cultivar de trigo super precoce, ela tem um espigamento 70, 72 dias após a semeadura, então tem que semear ela tarde, não dá para fazer abertura de semeadura. Diria que aqui para a região de Carazinho, aí, depois de 20 de junho, para não ter risco de perda por geada, né? Tem que semear ela tarde. Ela tem um tipo de planta bastante interessante, um porte médio para baixo, uma boa tolerância ao acamamento, resistente a mosaico, resistente ao ídio, MR para manchas foliares. Doença-alvo na fase vegetativa, ferrugem da folha. Tem uma boa tolerância para a giberela. E 2 aspectos que eu vou ressaltar dessa cultivar é a questão de potencial produtivo. Então, nos ensaios da Embrapa a gente sempre usa como testemunha uma cultivar precoce nossa e uma da concorrência. No caso nós utilizamos o Audaz e ele teve média de produtividade 10% superior ao Audaz. Então alto potencial produtivo e qualidade de panificação. Então a gente manda a amostra para os moinhos, eles fazem extração experimental da farinha e fazem os pãezinhos no moinho e aí eles dão nota. Então, a farinha desse trigo aí teve nota máxima na avaliação dos moinhos, então uma excelente capacidade de panificação. Bueno, pouco a prosa que eu tinha para falar para vocês era essa. Vocês vejam aqui que aqui a conversa aqui é um pouco mais dinâmica, mais diversa, né, do que vocês viram aí nas outras estações. Deixar um espaço aí para perguntas, questionamentos, se assim os houver. O manejo fitossanitário dos trigos do propósito. Manejo fitossanitário. Bueno, se tu usar só para pastejo, zero de aplicação. Porque tu tem uma constante renovação de área foliar. Então tu não vai fazer... Nunca vi um produtor que usa só para pastejo precisar fazer aplicação de fungicida. Zero de aplicação. Quando se usa aquela modalidade de duplo propósito, tu faz o diferimento dos animais no fim de julho, aí tu vai conduzir como uma lavoura. Daí tu vai manejar, tu vai olhar para a ferrugem da folha, para a mancha foliar, vai olhar para a giberela, tal e qual tu faz para uma lavoura tradicional. O nitrogênio anterior. Sim. O nitrogênio, assim, a resposta é mais ou menos assim, tu tem que repor 30 pontos de nitrogênio para cada tonelada de matéria seca que ele produz.
Em termos práticos é o seguinte, cada pastejo produz em média 1 tonelada de matéria seca. Então para cada pastejo que tu faz, tu tem que repor mais ou menos 30 pontos de N. Mais ou menos isso. Outra coisa, esses trigos eles são altamente responsivos à adubação orgânica. Tem um produtor lá em Serafina Correia que ele já conseguiu por 2 anos consecutivos com o Taromax fazer 16 ciclos de pastejo. Como é que ele conseguiu isso? Adubação orgânica. Então eles são muito responsivos à adubação orgânica. Ele tem suínos na propriedade, então ele usa muito dejeto suíno, então altamente responsivos à adubação orgânica.